Vamos lá, boa tarde. Boa tarde! O ano passado vocês tiveram uma semana de leituraço falando sobre os contos africanos. E este ano, em 2015, nós vamos ter uma semana falando sobre os contos indígenas. E eu vou ler aqui para vocês esse livro que foi escrito pelo Yaguaré Yaman. É o nome do índio que escreveu esses contos, tá bom? Então vamos lá. Algumas palavras do escritor. Amiguinhos, desde que eu era um índiozinho que vivia feliz na minha aldeia, sempre queria ouvir as histórias antigas do meu povo e apreciava muito ouvi-las. Procurava compreendê-las direitinho para depois passar para os meus descendentes esse conhecimento, do mesmo modo que os meus pais, os meus tios, passaram para mim e meus avós para eles. Assim compreendi que tudo ali era mágico, meu mundo era mágico, como narram nossas histórias tradicionais. E passei a acreditar em tudo aquilo, não porque eu era forçado a fazê-lo, mas porque o meu instinto de filho daquela cultura me pedia. Passei então a amar as minhas raízes e por elas zelar. Por isso, tenho o prazer de contar a vocês neste livro algumas histórias do meu povo. Espera só um pouquinho. Continuando. Passei então a amar as minhas raízes e por elas zelar. Por isso eu tenho o prazer de contar a vocês neste livro algumas histórias do meu povo, os mitos narrados pelos homens mais velhos e pelo pajé Carumbé, que surgiram nos tempos mais antigos e foram preservados de geração a geração até os dias atuais. Mitos que contam de um tempo em que meus antepassados conviviam com animais fabulosos que falavam e tinham poderes, de um tempo em que as plantas e ervas curavam instantaneamente, do tempo em que os grandes espíritos criaram um mundo onde o meu povo se desenvolveu, liderados por nossos bravos heróis. É no remo sagrado Puratig que estão gravados todos os nossos mitos. Vou contar alguns deles e iniciarei com a criação do mundo. Essas narrativas devem ser ouvidas com toda a atenção, como é a tradição do meu povo, Saterê Maué, pois assim contam os nossos antigos sobre a arte de ouvir e entender. Por meio do conhecimento é que compreendemos a razão porque estamos no mundo e porque somos o que somos, pois não estamos aqui somente para viver, mas para saber viver, tá bom? Então aqui são os costumes dos índios, tá? E ele escreveu tudo aquilo que ele ouvia dos mais velhos, dos pais, dos avós, dos tios, tá bom? Então vamos lá. Na minha aldeia, que fica lá dentro da floresta amazônica, numa região muito distante, a que se chega depois de viajar. Pausa. Vamos lá. Na minha aldeia, que fica lá dentro da floresta amazônica, numa região muito distante, a que se chega depois de viajar luas e luas, as crianças gostam muito de se divertir, especialmente de brincar, de pular na água e ouvir histórias. À tarde, meninos e meninas vão para a beira do rio tomar banho, pulam na água, brincam de pega-pega e só vão embora quando o sol se põe. Então enxugam-se e voltam felizes para casa e contam aos pais tudo o que fizeram durante o dia. Quando chega a noite, do mesmo modo que faziam os seus antepassados, o velho caminha para uma das casas coberta de palha e senta-se numa das redes. Então o pessoal da aldeia e as crianças se aproximam
e sentam-se aos seus pés, sob as lamparinas acesas, para ouvir as histórias e aventuras do nosso povo. Enquanto isso, lá na mata, o carachué e a macucaua entoam seus cantos e os sapos coacham na beira dos lagos e igarapés. A lua parece bonita e ilumina aldeias. Todos fazem silêncio e esperam ansiosos o velho começar sua narrativa. Ele baixa a cabeça, respira fundo e começa a contar. Para os índios, uma virtude muito importante é silêncio e olhar para o mais velho da aldeia. As crianças que sabem ler, que aprendem as contas, aprendem tudo, são aquelas que sempre estão com o olhar atento para o professor ou a professora. As crianças que têm dificuldades, elas nunca estão olhando para o professor. Pode observar aqui na sala os colegas de vocês que demoraram para aprender a ler, ou que ainda não aprenderam a ler, já era para aprender. Já aprendi. Eles são os que nunca olham para o professor. Ó, estou vendo alguns aqui que não estão olhando para mim, certo? Então, quem não observa o professor, o mais velho, o pai, a mãe, o vô, o adulto falando, né? Porque não é só a minha voz que ensina, o meu olhar está ensinando, a minha sobrancelha está ensinando, meu balanço está ensinando, as minhas mãos estão ensinando. Então, a partir de agora, eu vou ler para vocês as histórias que os índios mais velhos contavam às crianças lá da aldeia, tá bom? Pode desligar.